13h37, a pandemia provoca uma sucessão de problemas para a sociedade, né? Queda da taxa de emprego, de rendimento das pessoas, de aspectos ligados à saúde, às economias de uma maneira global prejudicadas, e agora o FMI considera que a pandemia vai reverter progressos dos anos 90 e vai aumentar as desigualdades. A Gabriela Guimarães conta aqui. O Fundo Monetário Internacional considera que a pandemia reverterá os progressos feitos desde os anos 1990 em termos de redução de pobreza e aumentará a desigualdade segundo as previsões econômicas mundiais. Segundo o FMI, depois de uma recuperação dos efeitos da pandemia em 2021, o crescimento mundial deverá abrandar gradualmente para cerca de 3,5% no médio prazo. Uma coisa é o aprofundamento de situações já vividas hoje, outra é a perda daquilo que foi conquistado ou diminuído com outros progressos que aconteceram de algumas décadas para cá, e parece que é isso que está se configurando, né, Zaidan? E muito importante essa parte do relatório do FMI, ressaltada aí pela Gabriela Guimarães, porque aqui no Brasil, a maior parte do noticiário referente a essa advertência do Fundo Monetário Internacional, a esse relatório do Fundo Monetário Internacional, a maior parte fala apenas das projeções para a economia neste ano e no ano que vem. E na Europa, pelo contrário, houve ênfase nessa advertência do Fundo Monetário Internacional, citada pela Gabriele, de que os progressos feitos desde os anos 90 em termos de redução de pobreza serão revertidos e a desigualdade será maior. Porque é bom lembrar o seguinte, há mais gente hoje, né? Há mais gente. E, portanto, não é que voltaremos aos níveis da década de 90 ou anteriores à década de 90. Mas será uma situação pior do que a que antecedeu esses avanços. Então, os avanços sociais e econômicos, isso, obviamente, não é que aconteceu no mundo inteiro, né? Mas, na média, houve avanços importantes na América do Sul, na África, nos países mais pobres da Ásia, porque a Ásia é gigantesca, né? A Ásia, você começa ali na parte ocidental, você tem Israel, você tem o Líbano, você tem a Síria, Arábia Saudita, Bahrein. Isso é um mundo completamente diferente, historicamente diferente, é outro povo, outro idioma, outra cultura em relação ao extremo oriente da Ásia, onde você vai encontrar a China, o Japão, a Península Coreana, né, dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, vai encontrar Taiwan, um país peculiaríssimo, vai encontrar Vietnã, Laos, então Camboja, né? Então, e entre esses dois mundos tão distintos, né, você tem ali o Oriente Médio, Paquistão, Irã e Afeganistão, também peculiaríssimos, principalmente o Afeganistão, né? Um país diferente de todos os outros, né? Esse é um país que pode ser chamado de peculiar, de especial, né? Há países assim, né? Todo país tem suas peculiaridades, mas alguns são únicos na sua história, no seu desenvolvimento socioeconômico, político, né? E o Afeganistão é assim. Então, na Ásia, é claro que você não está dizendo aconteceu tal coisa na Ásia, mas na média, a conclusão é de que houve avanços na década de 90 e na primeira década deste século, e que rapidamente esses avanços estão sendo perdidos nestes tempos de pandemia. Não significa, porém, isso é grave, que teremos na média a volta à situação anterior, ou seja, aquela dos anos 80, mas uma situação muito mais grave, porque há muito mais gente e, portanto, a possibilidade de que muito mais pessoas passem fome, muito mais pessoas não têm acesso à educação, a saneamento básico, é muito maior. A possibilidade é muito maior. E segundo o FMI, é isto que vai acontecer. Ele não está dizendo pode acontecer.
Ele está dizendo acontecerá. Vejam que o verbo não está aqui no condicional, né? Está reverterá os progressos feitos desde os anos 1990, como ouvimos no texto da Gabriele Guimarães. Reverterá, né? Não é uma possibilidade. O FMI considera que está dado, isso acontecerá. Bom, mas também, e aí houve ênfase na imprensa brasileira a respeito, que não deu, repito, o devido destaque. Então, ótimo que o Ronald e a Gabriele tenham chamado nossa atenção para isso. E o que está destacado também na imprensa brasileira é a parte do relatório que esse é um negócio periódico, né? De tempos em tempos, o FMI, aliás, erra muito. O FMI, claro, já tínhamos a pandemia em janeiro, já não era segredo. Na verdade, ainda não era uma pandemia, era uma epidemia na China, né? Mas que começava a avançar sem que o registro estivesse já dado, computado, registrado na Organização Mundial da Saúde. Mas em janeiro não era possível saber o tamanho do problema, a extensão do problema. E vale notar que mesmo quando a pandemia estava caracterizada, a Organização Mundial da Saúde relutou em oficializar há uma pandemia. Ela relutou, não é? Mas o fato é que o FMI em janeiro, ele falava em crescimento global de 3,5 e tal. E errou, claro, não é? Acho até que erraria mesmo sem a pandemia. Mas o FMI está prevendo que a economia mundial em 2020 ela sofrerá uma retração de 4,4%. Isso no mundo. É uma projeção menos ruim do que a feita em junho, quando o FMI falava em redução da economia global de 5,2%. O problema das médias, né, é que muitas vezes não significa que a situação global e em cada país é menos ruim do que o FMI imaginava. Não. Não é isso. É que o crescimento chinês acaba fazendo com que a média seja diferente daquela que o FMI projetava em junho. E aí temos uma diferença de 8 pontos, né? Falava em 5,2, agora fala num desabar, numa retração de 4,4% no PIB mundial, na produção interna mundial. Agora, a China, entre as grandes economias, é a que deve ter um crescimento maior, mas mesmo assim, quase nada perto do que a China vinha crescendo, né? Mas aqui há dúvidas. Primeiro, porque muitas informações que emanam da China não são confiáveis. Então pode ser até um crescimento maior, pode chegar naquelas revisões que são feitas em fevereiro em relação ao ano anterior, pode ser que a China anuncie que o crescimento foi maior até do que ela havia anunciado em dezembro, por exemplo. Hoje se fala em 1,9. E é bom notar que a China ela não pode ter um crescimento inferior a 6%, 5,5%. Com uma população de 1 trilhão e 400 bilhões, perdão, de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, com a população deste tamanho, 1 bilhão e 400 milhões, ela não pode crescer 2%, 3%, né? Porque isso não seria suficiente para bancar a absorção pelo mercado de trabalho de milhões, de centenas de milhões, e alguns que literalmente vagam pela China, saem da zona rural e vão para as cidades em busca de emprego, e muitas vezes encontram empregos precaríssimos, não é? Vão trabalhar em fábricas onde nada fazem senão dormirem, comerem e, claro, trabalharem muito.
10 horas por dia, 12 horas por dia, sábado, domingo. É uma espécie de escravo moderno, né? Ele está ali e ele nada faz senão dormir, comer e trabalhar muito. E come porque ele precisa comer para poder trabalhar. Porque senão nem a comida estaria garantida, não é? E há também uma classe média nascendo na China, florescendo na China, além de uma centena de famílias bilionárias, não é? E que controlam a economia chinesa. Todos com carteirinha do Partido Comunista Chinês, mas bilionários e que controlam a economia chinesa. Então a China crescerá. E ela, inclusive, está tomando mercados de alguns concorrentes industriais. O Brasil, entre eles. O Brasil, que tem sofrido um processo interno de desindustrialização e tendo de concorrer exatamente com produtos feitos em países que usam dumping, que usam truques cambiais e que têm um custo de produção muito menor do que o nosso. E criando novos parceiros na América do Sul também, né? Inclusive a Argentina, né? Hoje o maior parceiro da China é a Argentina. Já não é o Brasil, o maior parceiro comercial. Não é uma situação, digamos, definitiva. Mas o Brasil perdeu o mercado, né? Mas é o momento que preocupa, é da maneira como isso foi construído e de que maneira pode ser revertido, né? Politicamente, como reverter isso. E é muito difícil, né, Ronald? Até porque nós temos uma política tributária que pune a produção, inclusive a produção industrial. Nós temos uma dificuldade e uma carência de infraestrutura que torna muito mais caro escoar produto, né? É muito mais caro o produto que sai ali da fazenda ou da fábrica, até que ele chegue no porto, a um custo tremendo, com estradas ruins, com falta de ferrovias e com estruturas portuárias deficitárias, e insuficientes. Né? Então, há todo um custo que torna muito mais difícil para o produtor nacional concorrer. Bom, o fato é que esse relatório do Fundo Monetário Internacional, ele também leva em consideração a significativa recuperação da economia dos Estados Unidos. Porém, mas espera aí, a economia dos Estados Unidos, segundo o próprio FMI, deve ter uma redução de 4,3%. É que em junho a previsão era de 8%. E vale notar, a retração, né, de 8%. E vale notar que o desemprego nos Estados Unidos já está muito menor do que se projetava. Então houve abertura de vagas, a dúvida deles é aquela história se o crescimento é em V, ou seja, se esse crescimento agora é sustentável, ou se haverá um comportamento em W. Então cresce e depois tem um declínio parecido com o inicial, né? Até porque a pandemia ainda é um, claro, notório problema nos Estados Unidos. Como volta a ser na Europa, aliás, mais para frente falaremos sobre isso. Enfim, está aí o relatório do FMI. E além daquilo que foi destacado amplamente pela imprensa brasileira, é importante que a gente ressalte e enfatize essa outra constatação. O FMI diz que os avanços obtidos, avanços sociais inclusive, avanços no combate à fome, à desigualdade, à pobreza, obtidos durante 20 anos, eles estão sendo revertidos e serão revertidos, diz o FMI, pelos efeitos da pandemia e também por algumas derrapagens dos governos no combate à pandemia e as suas consequências socioeconômicas, Ronald. De uma pandemia que não acabou, né, Zé? Para deixar bem claro. Isso é uma constatação deste momento de uma pandemia que não chegou ao fim e que tem uma série de nuances ainda em andamento, principalmente na Europa, né, com decisões tomadas que são parecidas com aquelas tomadas no início dessa mesma pandemia, né?